Quero dizer para vocês que meu coração está muito alegre hoje. De manhã nós estivemos aqui num culto abençoado e nós estávamos falando sobre o amor de Deus e aquilo que o amor de Deus pode fazer no nosso coração. Só que quando eu saí do culto, eu peguei o meu celular e eu fui nas redes sociais. E aí eu vi um amor, ele não só sendo falado, mas sendo produzido na sociedade. Tava o pastor de Jair com a galera dele, levanta a mão aí, pastor de Jair, aleluia. Tava com a galera dele dividindo o pão de todo domingo lá em Florianópolis, aplicando o amor de Deus para aquelas pessoas necessitadas. E aí eu rolei um pouquinho mais o Instagram e eu vi outros irmãos aqui da casa se reunindo numa casa e numa confraternização muito linda de irmãos, e ali a glória do Senhor era visível naquela reunião. E o meu coração se encheu porque nós não estamos no lugar onde apenas falamos do amor, mas sim experimentamos desse amor. E quando nós experimentamos desse amor, o nosso coração é capaz de reproduzir ou de dar esse amor que também recebemos. Você concorda com isso? Saí daqui, fui para minha casa, almocei. No começo da tarde, minha esposa veio para mim e disse: Vida, o Natan veio aqui em casa junto com o amiguinho dele. Natan é meu filho mais novo. Tu acredita que ele estava lá, ele encontrou um mendigo no meio da construção, e estava ele e o Samuel. Samuel, cadê a minha vida, meu Deus do céu? Cadê a vida? Sumiu, ela evapora, gente. Tava ele e o Samuel, tá lá com a Fernandinha, aleluia. Tava ele e o Samuel, né? Tava ele e o Samuel. E eles chegaram em casa tudo alegre, tudo contente. Eles: Mãe, nós fomos profetizar na vida de um homem que estava ali com fome, e agora está na hora de nós pegar, uma sacolinha, botar alguma comida aqui, e nós precisamos ir lá expressar o amor de Deus agora para aquele homem, porque ele disse que ele também está amando Jesus, porque a gente foi apresentar Jesus para ele. Você pode aplaudir o Senhor por isso? E deixa eu ser muito direto com você, porque eu não estou falando isso só para emocionar você. Eu estou falando isso porque o Senhor, Ele quer usar a tua vida para que você seja um porta-voz de Deus na terra, meu irmão. Diz um amém pelo menos, vai. Você foi escolhido para esse tempo. Você é escolhido de Deus para isso. Então se movimente-se pelo reino de Deus. Deixa o amor dado a você na cruz do Calvário, sabe, pegar o teu coração de jeito, cara. Nós estamos falando nesses últimos dias muito sobre isso. Essa igreja se movimenta nesse lugar. Nós não estamos fazendo cultos apenas para crentes aqui. Nós estamos fazendo cultos porque nós queremos alcançar pessoas a Jesus. O nosso intuito é apresentar o amor de Deus. E eu quero te dizer, se você ainda não conhece, se você vir aqui na terça-feira, você vai encontrar pessoas se movimentando em amor. Se você vir na quarta-feira, você vai encontrar pessoas se movimentando em amor. Se você vir na quinta, você vai ter aqui pessoas se movimentando por esse amor. Na sexta, você vai ver adolescentes doidos, chapados aqui, se movimentando pelo amor. Semana passada eu fui visitar uma casa e o pai chegou para mim e disse: Pastor, eu preciso da sua ajuda, porque eu tenho os meus filhos e a minha preocupação é com os meus filhos. Nós já somos adultos, nós já passamos muitas experiências com o Senhor, e o Senhor tem sido bom. O testemunho dele era bom, era bonito. Mas ele disse: eu tenho uma preocupação com os meus filhos, e por isso que eu queria a ajuda do Senhor. Eu disse: cara, você não precisa da minha ajuda, você pode chegar lá nos adolescentes, os próprios adolescentes vão abraçar o seu filho. E aí ontem eu passei ali, sexta-feira, ontem, eu passei ali, e estava lá o filho do irmão no meio, inserido, conversando, parece que já frequenta aqui 10 anos, esse é o amor de Deus, irmão, o amor de Deus que nos faz igual, cara, não faz um pastor ser diferente de você, não faz alguém que canta, alguém que toca ser diferente de você, não, um amor que nos torna iguais, cara. Porque o mesmo Jesus que morreu por você também morreu por mim. Sabe o que nós precisamos? Nós precisamos olhar para o amor de Deus e dizer: sim, Senhor,
Eu compreendo esse amor, então agora eu quero rasgar o meu coração. Eu quero que outras pessoas conheçam esse amor através da minha vida. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Você quer ser um representante de Deus na terra? Eu quero que você entenda que ser um representante de Deus na terra é muito mais do que pegar um microfone e pregar. Essa é a parte fácil, meu irmão. Eu tô com dizer esses últimos 2 meses usando muito isso. E é uma frase de John Wesley, ele fala o seguinte: pregue Jesus em todo o tempo. E quando for preciso, use palavras. Porque na verdade nós muitas vezes somos muito bons em pregar Jesus, falar de Jesus por palavras, querer pegar a Bíblia e recitar a Bíblia e dizer para o outro sobre o erro do outro. Mas na verdade tudo que esse mundo precisa ver em mim e em você é o Cristo que nós carregamos no nosso coração, é o Cristo das nossas palavras, é o Cristo da nossa atitude, é o Cristo das nossas movimentações. Então que nessa noite você seja batizado com essa unção, onde o amor transborde na tua vida, onde você seja cheio do Espírito Santo e você comece a transbordar no coração das pessoas. Quarta-feira é um dia meio maluco, porque nós temos a oração aqui, a intercessão. E aí nós temos o pessoal do evangelismo que voltaram. Você pode dar um aplauso aí para a equipe do evangelismo? São pessoas que ninguém vê, cara, que deixam as suas casas, que vêm para cá e vão falar do amor de Deus. E aí só aparecem as fotos no grupo lá. E eu fico chorando, cara, porque muitas vezes quando eu não posso ir, eles estão indo a esses lugares. Estão entrando no hospital, estão entrando no posto de saúde. Tinha foto ali deles entrando no PA 24 horas, orando pela galera que estava ali esperando uma consulta. Eu não sei se você já esteve num lugar desse, mas é difícil quando você precisa adentrar num posto de saúde, num hospital, porque você está enfermo. É um momento ruim. Então quando vai alguém lá expressar o amor de Deus para isso, é Deus na terra. E às vezes você chegou aqui e você está dizendo: o que eu faço para o Senhor? O que eu tenho para fazer? Eu não consigo fazer nada para Deus. Você está esperando um convite. Deixa eu te falar, o convite foi te dado na cruz do Calvário, meu irmão e minha irmã. O convite foi te dado na cruz do Calvário. Então se movimente-se. Movimente-se pelo reino de Deus, cara. Não espere o pastor te convidar, não. Aleluia. Nós estamos aqui, nós estamos vendo os irmãos se movimentarem a favor do reino. Glória a Deus por isso. Amém. Gente, obrigado, vocês são demais. Glória a Deus. Tá bom demais o ambiente, não tá? Aleluia. Então não perca, não saia dele, não. Não tire a tua mente daqui. Eu quero apresentar você que está nos visitando. Nesse lado de cá tem alguém? Não fica quietinho não, gente. A gente é uma igreja tão barulhenta. Dá um glória aí, vai, para despertar, vai. Eita, aleluia. Você faz o culto hoje comigo? Você promete? Você faz o culto hoje comigo? Amém? O culto não é do pastor, o culto é é nosso para o Senhor. Amém? Então eu quero perguntar, quem está nos visitando desse lado de cá, levanta a tua mãozinha, quero te conhecer. Meu Deus, quanta gente. Aplauda o Senhor pelos nossos visitantes. Obrigado por vocês estarem aqui. Receba o nosso carinho. Aqui no meio tem visita, primeira e segunda vez. Meu Deus do céu. Aplauda o Senhor. Obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus, sejam bem-vindos. Na segunda nave não tem, né? Todo mundo de casa, né? Primeira e segunda vez, deixa eu ver. Mas tem, rapaz. Aplaude o Senhor Jesus. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Sintam-se à vontade. Essa é a casa do Pai. Amém? Glória a Deus. Jesus é bom. Hoje pela manhã nós falamos sobre o amor. E eu até tentei ir para um lado, para o outro, mas é difícil não falar de Jesus sem falar de amor. Só que existe uma estratégia de Deus para o homem. E entendam uma coisa: toda vez que Deus ele define uma estratégia, o diabo ele copia e inverte essa estratégia. Está comigo aqui? Toda vida que Deus ele coloca um princípio, o diabo vai lá e pega esse princípio e transforma ele em algo negativo. E hoje de manhã eu falei sobre amar o próximo como a si. Amar o próximo como a si mesmo.
E muitas vezes a medida que você tem dado ao teu irmão, ela não é tão volumosa assim. Por quê? Porque nós esquecemos que nós temos que entender o amor de Deus sobre a nossa vida. Então nós até viemos em cultos e até estamos aqui, mas tristezas começam a bater no nosso coração. Situações que começam a enfraquecer os nossos dias e os nossos pensamentos, e nos levam a pensar que estamos sozinhos na jornada. Mas deixa eu te falar uma coisa: você não está sozinho. Deus mandou o seu Filho unigênito, e antes dele voltar para o colo do Pai, antes dele voltar para junto do Pai, ele disse: eu vou deixar um com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E esse alguém é o Espírito Santo. Você está cheio do Espírito Santo aí? Aleluia. Você não é cheio do Espírito Santo porque o pastor fala. Você não é cheio do Espírito Santo porque a música te comove. Você não é cheio do Espírito Santo porque você entrou dentro da igreja e quando você passa lá na porta, o Espírito Santo entra em você. Não. Você é cheio do Espírito Santo porque você entendeu que Jesus é o teu Rei. O Yeshua é o teu Senhor. Ele é o teu Senhor e seu Salvador. É por isso. E aí ele vem e enche você. Pastor, então quando eu estou triste e eu não estou nesse lugar onde eu me amo tanto assim, isso quer dizer que eu estou com a falta do Espírito Santo? Não. Isso na verdade é um sinal que a tua alma ela está empoderada demais, e o teu espírito, o que ele precisa é voltar para um lugar de relacionamento com o Pai. E nós precisamos entender que a Bíblia mesmo deixou escrito para mim e para você. E a Bíblia não é um livro de histórias, e sim um manual de vida. Amém? A Bíblia é um manual de vida. E a Bíblia deixou escrito para mim e para você, para nós entendermos que nós teríamos dias maus. Você concorda que tem dia que é difícil? Amém? Não tem dia que é difícil. Mas aí nós lembramos do amor de Deus, e o amor de Deus agora, ele preenche o nosso ser. E quando ele preenche o nosso ser, ele não pode parar em nós. A Bíblia fala de uma história onde Jesus, ele vai até um determinado poço, ali ele encontra uma mulher, e você sabe dessa história, você conhece a história da mulher do poço, a mulher samaritana. E ali Jesus agora numa conversa muito simples, pedindo apenas um pouco de água para aquela mulher, ele transborda em amor naquela mulher. Aquela mulher, ela não tem a compreensão de primeiro momento do amor de Deus, mas ali, com aquelas explicações, com aquele olhar, com aquele toque de Jesus, ela entende o amor de Deus sobre a vida dela. Só que sabe o que acontece? Ela não monta uma tenda ali no poço e fica, já que tá bom aqui, eu vou ficar por aqui. Não. Ela corre para Samaria novamente. Você está comigo? Ela corre para Samaria novamente. E quando ela chega lá, ela começa a anunciar, a falar desse Jesus que compreendeu a dor dela, que compreendeu a vida dela, que compreendeu a situação dela. Só um parênteses para mim e para você aqui. Isso não parece com as histórias das nossas vidas? Um dia nós andávamos perdidos, cabisbaixos e tristes, e o Senhor, Ele nos alcançou. Você foi alcançado pelo Senhor? É tão bom, meu irmão, é tão bom ser alcançado pelo Senhor. Mas existe uma resposta que nós precisamos dar ao alcance de Cristo na nossa vida. A resposta não é ser, apenas um frequentador de culto. Não. É muito mais do que isso. Até porque nós não somos uma igreja na cidade, nós somos uma igreja da cidade. E, pastor, o que isso significa? Significa que nós estamos aqui para servir os nossos irmãos. E não é porque eles não frequentam o mesmo lugar e não se assentam nas mesmas cadeiras que nós agora somos melhores e eles piores. Não. É porque a diferença é que nós entendemos o Cristo que carregamos, e agora nós vamos transportar esse Cristo para o coração deles. Por isso, amar o próximo como se você entende o amor de Deus no teu coração, obviamente que você pratica esse amor nos outros. Obviamente que você derrama. E aí quando aparece alguém, Ronaldo, é fácil servir.
Quando aparece alguém, seja necessitado ou não, é fácil estender a mão, porque a Bíblia vai falar, o mesmo Jesus que tocou na samaritana, ele falou: olha, eu estou aqui diante da mesa dos 12 discípulos. Ele estava ensinando aqueles homens que ele tinha reunido numa mesa, e ele olha e disse: olha, aquele que quiser ser algo, ser alguém diante do reino de Deus, então que sirva. Então que seja o primeiro a servir. A qual é mais importante? Aquele que está à mesa em pé, servindo, ou aquele que está sentado, sendo servido? E aí ele vai lá e termina esse texto dizendo: aquele que quiser ser, que sirva. Seja o primeiro a servir, seja o primeiro a levantar. Então quando nós cantamos a honra, a glória, o poder, nós não podemos cantar apenas com essa voz bonita que Deus te deu. Não só apenas com isso, mas as ações dos nossos dias têm que honrar o Senhor em todo o tempo. A nossa casa precisa honrar o Senhor, o nosso casamento precisa honrar o Senhor, os nossos filhos precisam honrar o Senhor, o meu trabalho precisa honrar o Senhor. Sendo eu o dono da empresa, ou sendo eu um colaborador, eu preciso honrar o Senhor. Quantos testemunhos eu recebo aqui como pastor, e o meu coração fica cheio do Espírito Santo. Porque às vezes a gente indica alguns irmãos, manda o currículo de um para o outro, e lá vai, e o irmão arruma um emprego, e de repente vem aquele patrão, e muitas vezes nem cristão é, chega e diz: pastor, eu queria te agradecer, porque o Senhor verdadeiramente me enviou um homem, uma mulher de Deus para trabalhar comigo. Eu estou tão feliz por essa pessoa que você indicou. Você acha que a alegria é apenas minha? O céu começa a se alegrar por isso. Por quê, pastor? Porque o céu está sendo manifestado aqui na terra. E aí mais uma vez, aquilo que a palavra de Deus fala começa a ser executada no nosso meio. O que, pastor? Lembra da oração do Pai Nosso? Aqui na terra como é no... Deixa eu te falar uma coisa. Se você chegou aqui triste, se você chegou aqui cabisbaixo, se você chegou aqui com dificuldade de dar glória a Deus, se você chegou aqui com dificuldade de olhar para o céu e entender que o Senhor está ao teu favor, eu quero te dizer uma coisa: no céu, todos os teus problemas já foram resolvidos, a eternidade ela te espera. E o presente de Deus para você é o amor dele, sabe, jorrando em você. Agora a minha pergunta, para nós entrarmos na palavra: o que você está disposto a dar para esse Deus que te deu tudo? Será que você tem um glória a Deus, aleluia, na tua boca? Será que você tem uma lágrima para liberar para Ele nessa noite? Será que você consegue dizer: Senhor, arranca os meus pensamentos de todas as tribulações, de tudo aquilo que eu tenho que enfrentar amanhã, de tudo aquilo que eu deixei de enfrentar hoje? Coloca o meu coração em Ti, para que a gente possa de fato entender o que o Senhor quer para esse tempo. Entenda, o Senhor não te trouxe aqui para um passeio. Você não está aqui só para bater a tua carteira de membro, cara. Não, você não está aqui nessa noite no culto apenas para o pastor saber que você veio e amanhã ele não te mandar um WhatsApp. Não, você está aqui porque Deus preparou uma palavra para o teu coração, e se você estiver atento aos céus, o Senhor já está falando com você, e você vai entender e vai ter certeza: sim, Senhor, eu sei que Tu estás falando comigo. E quando nós entendemos isso, nós temos uma resposta para os céus. Os céus não se movem por perguntas, eles se movem por respostas. Seja você uma resposta do céu nessa noite, amém? Abra a tua Bíblia, Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, verso 36. Nós vamos ler 3 textos iniciais para aquilo que eu quero trazer nessa noite. Mateus capítulo 9, verso 36 ao 38. Aleluia, em nome de Jesus. Vamos ler o verso 35. Você achou? Glória a Deus. Diz o seguinte: Jesus percorreu todas as cidades e todos os povoados, ensinando nas sinagogas. Eu vou repetir para que grave no teu coração. Jesus percorreu, ele andou todas as cidades e todos os povoados, ensinando nas sinagogas.
pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Eu vou repetir para gravar no teu coração. Pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas. Eu vou repetir para gravar em você. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Verso 37. Então disse aos seus discípulos. Para quem que ele falou? A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, portanto, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua seara. Algumas traduções vão dizer para a sua colheita, outros seara, outros campos. Então disse aos seus discípulos. Jesus estava andando, pregando, indo em igreja. Sinagogas eram as igrejas da época. Eu já vi gente pregar dizendo: Jesus não veio para as igrejas. O texto não fala isso. O texto fala que ele teve em igrejas pregando. Ele não veio montar uma, não. Isso ele deixou para os discípulos quando ele foi embora para o Pai. Mas Jesus esteve pregando nas sinagogas, falando de Deus, porque na verdade o que Jesus veio fazer não foi apresentar uma religião, Jesus veio apresentar o Pai. Porque a lei tinha mostrado Deus agora como um cara que não era um pai, como um cara sentado num trono agora esperando o erro da humanidade para corrigir. E muitas vezes nós ainda entendemos Deus dessa maneira. Nós não experimentamos o amor de Deus, e sim, nós experimentamos apenas a justiça de Deus, a ira de Deus. E às vezes achamos que aquilo que está acontecendo na nossa vida não são escolhas nossas, é a ira de Deus sobre mim. Na verdade, meus irmãos, muitas coisas que acontecem na nossa vida, e a maioria das coisas que vêm sobre nós, elas não são provações. Como assim, pastor? Porque provações são algo de Deus para aperfeiçoar você. Você lembra de Jeremias, no capítulo 18, onde vai falar que o profeta Jeremias recebe uma visão de Deus agora, e a Bíblia começa a dizer que ele precisa descer, e ele desce na casa do oleiro. Você lembra desse texto? Jeremias na casa do oleiro? 4, 5. Ronaldo, terça-feira, Ronaldo, precisa encher essa sala, gente do céu. E ele desce na casa do oleiro, e ali ele vê um oleiro agora sentado. Um oleiro, ele tem uma roda, é uma tábua redonda que começa a girar, e ali ele coloca um pedaço de barro. E ele vai com as suas mãos, ele vai formando agora um vaso. As irmãs de plantão que gostam de vaso, é bonito ter um vaso em casa, é ou não é? Mas o processo do vaso não é um processo simples. Ele requer, na verdade, alguns trabalhos ali. Requer a mão de um homem habilidoso para colocar ali e fazer perfeito aquele vaso, para que quando ele passar pelo fogo, ele ficar pronto para decorar uma casa, ou até para receber algo dentro dele. E Jeremias entra naquele lugar, e ele desce a casa do oleiro, e ele vê o oleiro trabalhando, mas de repente, os olhos dele estavam vendo um vaso bonito, um vaso perfeito, mas o oleiro, que estava com a mão no barro, não viu isso. E de repente ele tem que quebrar aquele barro, ele tem que moer aquele vaso que estava nas suas mãos, e recomeçar o trabalho novamente. Pastor, o que o senhor quer falar? Isso é provação. Isso é quando nós estamos na mão do oleiro. Eu queria que você ficasse em mim, por favor. Isso é quando você está na mão do oleiro e você está sendo provado por Deus. E Deus, na verdade, está, às vezes, desmanchando você, reestruturando você, desfaz você de novo, reconstrói você novamente, para que todas as imperfeições, todas as areias, todas as pequenas pedras, fissuras, que provavelmente estão no meio da sua vida, possam sair para te fazer melhor. Você está comigo aqui? Mas lutas não são dessa maneira. Lutas são coisas que nós vamos lá e buscamos com as nossas mãos.
São momentos de incredulidade que eu paro de confiar no Senhor e agora eu vou lá e tento fazer com as minhas próprias mãos, até porque Deus me deu sabedoria, então eu dou o meu jeito. Para que orar? Se eu vou no culto domingo e eu até escuto a palavra, mas eu não estou me relacionando agora com o Senhor. Porque eu venho no culto, eu participo das coisas, eu até dizimo e oferto, eu até sou um frequentador, um apaixonado pelos cultos, mas de verdade eu tenho pouco entrosamento com aquele que é o oleiro. E aí eu saio fazendo as coisas que me dá na telha, as coisas que me dá na cabeça. E de repente a minha vida começa a apertar, a minha vida começa a ficar difícil. E aí eu não lembro que Deus é amor, eu lembro que Deus é justiça. E eu começo a olhar para Deus agora não com um olhar de amor, mas sim com um olhar de justiça, dizendo: Deus está irado comigo. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não está irado com você. Porque as lutas muitas vezes que está sobre as nossas vidas foram buscadas com as nossas próprias mãos. Eu tenho sempre uma expressão, né? Tem uns irmãos que não pode passar no outlet ali, né? Com aquele negócio que é o crédito, né? Meu Deus do céu, viu aquele sapato novo, aquela camisa nova. Oh, aleluia, já passa lá. Vamos passar em 5, em 6, em 10 vezes. Ai, a vida eu tenho dificuldade dela levar ela em Porto Belo por conta da Havan. O Luciano está sempre assim para ela. E aí eu tenho dificuldade em Porto Belo por conta da van. Porque em 10 vezes é fácil. E aí você acha, aí você vai orar ou vai contar o teu testemunho para os irmãos. Você vai dizer: o devorador está lá em casa. Não tem devorador não, irmão. Que tem o teu cartão de crédito, a tua vontade de comprar, o teu consumismo, que muitas vezes vai lá e te arrebenta. E aí você acha que Deus está contra você. Deixa eu te falar, isso é muito claro com você. Deus não está contra você. Deus te ama, cara. Só que o amor de Deus, ele é um amor pedagógico. O amor de Deus, ele é um amor pedagógico. E sabe o que ele falou para mim e para você? Ele deixou escrito nas escrituras que ele estaria conosco todos os dias. Digam amém, gente. Ele estaria conosco todos os dias. Então não importa se você está devendo para a van, ou se você está na alegria de um bom culto, o Senhor está com você em todo o tempo. O amor de Deus te pega de jeito, cara. E aí Jesus, ele passava pelas sinagogas e ele começava a ensinar essas coisas. Ele estava apresentando o Pai. Ele estava mostrando o amor do Pai para aqueles homens que conheciam a lei como ninguém, que sabiam a Torá como ninguém. Porque um judeu já muito novo, ele tem tudo decorado, ele sabe. Todas as regras já estão estabelecidas na cultura dele. Então ele sabe o que pode e o que não pode. Mas deixa eu ser claro com você. Jesus, ele veio na terra não para demonstrar um Deus que se ira e nem que se vinga, mas para mostrar um Pai para mim e para você. Um Pai que agora olha e é capaz de dar o Filho único por mim e para você, sem eu pedir e sem você pedir. E demonstrar para mim e para você o amor que nós não conseguimos compreender, que é o amor da cruz do Calvário. Um amor que causou dor e sofrimento para Jesus. Mas na verdade o castigo que estava sobre ele, que foi para ele, nos traz a paz que você sente hoje. Você sente paz em Cristo Jesus? Talvez esse culto começou de uma maneira profética, e talvez o que você precisa na tua vida é profetizar um pouco mais sobre a tua vida. Talvez o que você precisa sobre você é ser um pouco menos incrédulo e começar a profetizar sobre você. Começar a dizer: sim, eu sou um homem de Deus, sim, eu sou uma mulher de Deus. Mas tem pessoas que foram cauterizadas pela religiosidade, assim como alguns homens que frequentaram essas sinagogas, que estavam ali assentados ouvindo Jesus, mas na verdade estavam com a mente cauterizada. E quando saía de um culto como esse, não conseguiam agora profetizar sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque eles diziam: não, esse cara aí, ele só está tentando fazer algo diferente, chamar a atenção. E eu quero te dizer, não, ele não estava fazendo isso. Ele estava apresentando o Pai para aqueles homens. Sabe o que acontece comigo e com você? Você acha que você tem que chegar aqui, você tem que ficar todo arrepiadinho. Deixa eu falar, você não precisa ficar todo arrepiadinho, mas você tem que ser boca de Deus sobre a tua vida e sobre a vida do teu irmão. Você tem que começar a crer e acreditar. Irmão, crer não é crença.
A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Nada condiz com a tua realidade. Aquilo que Deus geralmente está falando com você não condiz com o seu sistema de vida. Por isso que o amor de Deus é pedagógico. Ele começa a te ensinar nesses lugares, e você precisa agora ter fé, crer que Jesus está transformando, que Jesus está fazendo você de novo. Que por mais que o teu vaso está, sabe, todo amassado, todo tortão em cima da roda. Eu não sei você, cara, esses últimos dias para mim foi na casa do oleiro. O Senhor estava dando uma esmagada em algumas coisas. E eu perguntei: Senhor, o que precisa sair, Pai? Pode tirar, cara, pode tirar. Ele disse: não, tira tu. É tu que precisa tirar. É tu que precisa jogar para fora, cara. Porque a gente começa a ter crenças demais e abandona a fé. Você está comigo? A gente começa a ter crenças demais, modelinhos de crenças já pré-estabelecidos, mas na verdade começa a desconfiar de tudo aquilo que Deus está fazendo, e a fé vai se apagando, cara. Pastor, mas o senhor não é pastor, o senhor não é pregador? Sim, homem igual você. Então sim, tem horas que eu preciso sentar na sinagoga e escutar o que Jesus está falando. Eu preciso às vezes sentar e ouvir aquilo que Jesus está falando. Sabe por quê? Porque nós somos, a palavra vem, sabe, ela contagia o nosso coração pelo ouvir, cara. E sabe o que acontece? Muitas vezes nós estamos num culto desse e a nossa cabeça não está aqui, cara. O corpo está, o irmão está ali, parece um bonequinho, presente. Mas na verdade a nossa mente está em tudo, em tantas outras coisas, menos no Senhor. Jesus, ele entra nessas sinagogas, ele começa a pregar, ele percorre por cidades, ele anda por povoados, ele ensina. Porque você não está aqui no culto, como eu falei, para ficar arrepiado. Você está aqui para receber uma palavra, e essa palavra é uma palavra profética que vai te ensinar algo. E esse algo que você recebeu, que você está sendo ensinado, ele na verdade precisa ser agora profetizado por você mesmo na tua vida. Então quando você sair daqui hoje, você não vai mais se declarar um cara, sabe, que não tem fé. Não, você vai declarar fé sobre você. Deixa eu dar um conselho aqui para os casados. Se o teu marido está meio gelado, querida, taca fogo nos pés dele. Profetiza você, bota a mão aí na cabeça dele. Se precisar mandar sair, manda sair. Sai em nome de Jesus. Depois tu profetiza. Se é a mulher que está meio gelada, faz isso, maridão. Mas daí você seja mais esperto para garantir a noite, dá um abraço, chega do lado, assim, diga assim: meu amor, nós precisamos reativar a fé no nosso coração. Irmão, sem fé é impossível ver a Deus. Sem fé não dá. A fé não é crença. A fé é acreditar no impossível. Quantas vezes por alguns nãos, ou até por algumas vezes que o nosso vaso está sendo amassado novamente, nós olhamos e vimos um Deus que nele não existe, ele não é bíblico. E nós dissemos: não, Deus é bom para o irmão da esquerda, para o irmão da direita, mas ele não me enxerga. Eu entro e saio aqui na igreja e ninguém me vê, ninguém me enxerga. Deixa eu te falar, isso é uma mentira de Satanás. Você é a pupila dos olhos do Senhor. Você é a pupila dos olhos do Senhor. Você é o filho amado. Só que sabe o que acontece? O amor de Jesus, ele é um amor que nós não entendemos. Porque eu amo a Rafa, eu amo a minha vida. Amo, morro por ela. Ela pediu para me viver por ela, eu estou dando um jeito nisso. Nós estamos vivendo. Aleluia. Eu amo ela. Mas de verdade, vamos ser sinceros aqui, os maridões e as mulheres de plantão, a gente se ama porque é recíproco. Quando a gente se conheceu, quando eu olhei para ela, ela olhou para mim. Não, vou dizer que ela olhou para mim e se apaixonou. Ai, Jesus. Vou valorizar, né, Vaz? Valorizar, tá certo. Foi assim, tá? Ela olhou para mim e se apaixonou. Eu não, eu fui mais duro na queda. Meu Deus, bobo, quando eu olhei. E às vezes a gente esquece essa dinâmica que é diferente, porque quando eu olhei para ela, eu me apaixonei por ela. Isso foi recíproco, eu fui lá conversar com ela, ela deu uma resposta para mim. Então o nosso amor começou a ser construído. Você está entendendo o que eu quero falar? Esse é um amor recíproco. Esse é um amor em que eu entrego o amor a ela, porque ela entrega o seu amor também para mim. Você está comigo aqui? O amor de Jesus não é esse.
O amor de Deus não é esse. O amor de Deus não precisa de nenhum mecanismo teu para com Ele. Ele te amou e ponto final. Se você for cafajeste com Jesus, com Deus, Ele vai te amar do mesmo jeito. Se você for, atribulado, ruim para com Ele, Ele vai te amar do mesmo jeito. Só que na verdade, Ele não quer que você apenas o ame, ou apenas reconheça o amor dEle para você. Não, pastor, o que Ele quer então? Ele quer te tornar agora filho. Filho é aquele que tem relacionamento. É aquele que se relaciona. Gente, na minha casa, eu não preciso dizer para eles quando eu estou bravo. É só eles me ver, porque a gente se relaciona. Então eles olham, o pai está bravo. Eu ia pedir para ficar mais uma meia hora no joguinho. Não vou pedir a cara do pai. A mãe, olha lá como é que a mãe está. Eu não vou falar isso agora para ela, porque eu sei que o não já vai vir. É assim ou não é, filharada? Não é assim? Os adolescentes vão ter que passar uma escola com vocês. Os pais estão dizendo pouco não para vocês, hein? Estão dizendo muito sim. Vamos acabar com esse negócio aí, em nome de Jesus. Nós precisamos entender que o relacionamento, você está comigo aqui, né? Nós precisamos entender que o relacionamento, meu irmão, é algo muito importante para o céu. Só que o que acontece? Nós viemos para o culto e estamos de corpo presente e sem relacionamento. O nosso relacionamento, ele é a expressão nossa para com Deus. Nossa para com Deus e não nossa para com o homem. É o momento em que eu estou no culto e o hino, ele pega e esmaga o meu coração. Ele me coloca, agora ele me reposiciona em alguns lugares que eu tenho saído. Porque eu saio porque eu começo a crer demais, ter uma crença demais, e a fé vai se minguando no meu coração. Eu saio, na verdade, porque algumas coisas parecem que não dão certo. Então deixa assim mesmo. Depois eu resolvo. E o depois eu resolvo, ele vai criando uns atritos no nosso coração, um peso no nosso coração, e a gente não vai percebendo aonde as nossas vontades estão nos levando. E aí quando a gente chega naquele fundo de poço, ou naquele lugar ruim, que foi a gente que nos colocamos, a gente olha para essa circunstância e diz: Deus não gosta de mim. Não, Deus te ama. Deus, Ele te ama. Só que você precisa decidir pelo amor pedagógico de Deus. E o amor pedagógico de Deus, ele te tira de circunstâncias que muitas vezes você quer ficar. Ele te tira de lugares que muitas vezes você quer ficar. Ele faz você ter vontades que você não queria ter. Ele faz, na verdade, coisas nascerem no teu coração que você vai dizer: meu Deus do céu, de novo isso, aquela vontade de sair evangelizar, de sair falar de Jesus, mas eu tenho vergonha. E aí ele faz você sair desse lugar de vergonha. Nós precisamos entender que o amor de Deus, quando ele contagia o meu coração, o teu coração, ele nos faz quebrar algumas estruturas humanas. Por isso que o amor é pedagógico. Você não vai receber uma porção do amor de Deus e sair daqui, flutuando no amor, cheio de coraçãozinho saindo pelos seus olhos. Não vai ser assim, cara. Mas Deus vai te dar a oportunidade de você demonstrar o amor de Deus na vida de alguém. Sabe aquele irmão bem atribulado? Quem conhece o irmão bem atribulado aqui? Jesus, né? Ninguém quer denunciar. Sempre tem, irmão. Mas sabe uma coisa, esse irmão atribulado, muitas vezes que você diz que você não quer estar perto dele, é o que Jesus está usando na tua vida para discipular você, o amor dele. O amor de Deus através desse irmão, que é difícil. Esse irmão é mais ríspido, é mais duro para mim. É justamente esse que Deus está usando como ferramenta do céu para te melhorar, para te qualificar, para que você experimente o amor de Deus na tua vida. Só que desse eu quero fugir. Esse eu não quero andar junto. Eu quero andar com aquele que é legal, aquele que é bacana, aquele que já chega assim: Pai do Senhor, irmão, né? Já chega assim numa vibe igual a minha. Irmão, pense só. Se nós aqui, nós somos uma casa de irmandade, amém? 3 irmãos deram amém, Jesus. Nós somos, gente, senão vou só profetizar aqui sobre vocês. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. É por isso que você dá Pai do Senhor, irmão, entendeu? Pai, Shalom, não importa, mas você chama de irmão, tá? Boa noite, irmão, não tem problema. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Por quê? Porque nós aceitamos Cristo. E Ele nos fez agora, Ele nos deu a paternidade de Deus sobre nós. A Bíblia fala que antes disso nós éramos apenas criatura, criação de Deus, mas por conta do amor de Jesus,
vertido na cruz do Calvário, Ele nos transformou agora em filhos. Para que Ele me transformou em filhos? Porque o mundo, ele tem uma expectativa, a criação, que agora nós deixamos de ser e se tornamos filhos, elas têm uma expectativa. Elas têm algo no coração delas que elas estão aguardando e elas não sabem o que é. Quantas vezes você já viu pessoas que têm recursos financeiros, têm uma situação até que você olha e você diz, eu não queria ser igual fulano. Você até dá uma invejada da vida do cara. Mas ele chega para você e diz assim, rapaz, eu tenho um vazio dentro de mim, eu tenho um buraco dentro de mim. E aí você pequenininho às vezes, ali lutando, ralando diariamente, você olha e diz para ele assim, eu fui preenchido com esse vazio, cara, eu não tenho mais esse vazio. E na verdade tudo que Deus está te ensinando ei, lembra-se do amor que você agora ganhou de Deus, o Pai, pois transborda em cima da vida desse. E quando você consegue colocar esse amor na vida de alguém, as coisas começam a mudar a seu favor. A diferença é que muitas vezes eu até vejo Jesus ser anunciado nas sinagogas. Eu até vejo o esforço de uma galera como a do evangelismo, levando Jesus em toda a cidade. Eu até vejo o esforço de adolescentes se reunirem nos colégios e pregarem. Mas eu de fato só fico como espectador disso tudo. O Senhor quer te tirar desse lugar de espectador. Diz um amém pelo menos. Aleluia. O Senhor quer te tirar desse lugar de espectador. Porque você acha mesmo que o céu te chamou, te salvou para você ser só esse crente de banco? Eu sempre falo isso, gente. A gente já botou cadeira de plástico para não rolar prego aqui, cara. Nós não temos crente prego, cara. Que crente de banco é crente prego, né? Aquele que fica pregadinho na madeira. As cadeiras já são de plástico para isso. Por quê? Porque você precisa entender que hoje à noite você está recebendo uma palavra para você cultuar a Deus durante a semana. Durante toda a semana você vai pregar esse amor de Deus. Pastor, como é que eu faço? Como é que eu prego esse amor de Deus? Olha só o versículo 35. Porque nós temos que seguir os passos de Jesus. Olha só o que ele falava. Jesus percorreu todas as cidades e todos os povoados, fazendo o quê? Ensinando. Mas agora deixa eu te perguntar, como é que você ensina se você não está disposto a aprender? Se toda hora que Deus está tentando te ensinar, a ser pedagógico com você, você se esconde. Você renuncia o aprendizado de Deus na tua vida. Você diz, não, isso é coisa do pastor, isso não é para mim. Não, isso é coisa do diácono, do presbítero, do irmão, da irmã, do pessoal do evangelismo, não é para mim. Não é para você, é para mim, é para nós que estamos aqui. Ele passava em todas as cidades, em todos os povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho de quem? O evangelho de quem? O evangelho do reino. Existe um lugar, meu irmão, que toda a nossa vida precisa apontar, e esse lugar é o reino de Deus. Esse lugar é o lugar aonde emana todo o amor que você sente. O reino de Deus para nós é o governo de Deus. Agora, como ser governado por Deus se eu não cedo os seus ensinamentos? Como ser governado por Deus se eu não agora recebo o amor de Deus sobre a minha vida e não reajo com esse amor agora? Como ser, desse reino, se de verdade eu não estou deixando o amor de Deus transbordar em mim? E aí eu passo os dias de qualquer maneira. Eu vejo pessoas do meu lado doentes, mas eu não sou capaz de levantar a mão e orar. Eu vejo pessoas do meu lado sofrendo, mas eu não sou capaz de dizer pelo menos, Jesus te ama. Até porque isso é uma atividade de outro, pastor, eu não fui chamado para isso. E a gente começa agora a classificar para que fomos chamados, para que não fomos chamados. E deixa eu te falar, o amor de Deus, ele não te classifica nisso. O amor de Deus, ele te classifica e te torna filho de Deus. A Bíblia vai falar que o filho, quando ele ainda é imaturo, ele ainda é pequeno, ele não discerne a herança dele. Ou seja, ele não tem um entendimento claro daquilo que recebeu. Por isso que os cultos acontecem e a palavra é liberada, sabe para quê? Para amadurecer eu e você. Para que através da palavra de Deus nós possamos criar agora maturidade em Deus. Para quê? Para discernir aquilo que Ele entregou como herança para mim e para você. Para quê, pastor? Para poder usufruir, meu irmão. Tem gente que está na igreja pedindo coisas que já ganhou, cara. Tem gente que está na igreja fazendo campanha daquilo que já é seu.
A cruz do Calvário te deu direito de acessar tantas coisas, mas você prefere voltar em alguns costumes e não acessar essas coisas. Então Jesus passava em toda a cidade, dos povoados, nas sinagogas, fazendo o quê? Ensinando, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Pastor, mas eu estou doente, pastor. Como é que eu oro por alguém que não está doente? Você está entendendo a beleza do evangelho? Você está entendendo a beleza do amor de Deus? Você está ou não está entendendo? Me ajuda. Porque é demais, meu irmão, esse método pedagógico do Senhor, ele é demais. Ele pega alguém que está ali, cara, doente, passando uma situação difícil, ministrar na vida de alguém que às vezes está melhor do que ele. Esse é o amor de Deus. Só que eu não quero isso. Eu não quero viver isso. Se eu não quero viver essas coisas, eu não estou vivendo a vida que Jesus pediu para mim viver. Pesado, né? Mas é a verdade. Muitas vezes quando a gente começa a falar de amor de Deus na igreja, as pessoas levam para, então se Deus ele me ama, não importa o que eu faço para ele, então eu vou continuar sendo esse cara de pau que eu sou, ruim, todo cheio de erro, porque Deus vai me amar de todo jeito, e lá no final da minha vida eu digo, amém, te aceito Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, você tem uma oportunidade nessa noite. Pastor, que oportunidade é? De viver uma eternidade já aqui na terra. Você tem a oportunidade de viver o melhor de Deus, cara. Deus ele te dá essa oportunidade todos os dias. Só que daí você faz escolhas, porque Deus ele não te obriga. Deus ele te amou, mas ele não obriga você a o amá-lo. Mas você que está perdendo quando você não o ama, porque você está perdendo a oportunidade de viver dias espetaculares no Senhor. O sobrenatural, meu irmão, é algo extraordinário. Viver o sobrenatural é algo extraordinário. Hoje de manhã nós tivemos testemunhos aqui. A Kathleen veio aqui, ela com o esposo dela, ela começou a contar da vida dela. Ela era uma menina que teve câncer no útero. Só que ela estava casada e ela, recém-casada, ela disse, como agora eu estou com câncer no útero, eu tenho sonhos de ser mãe e agora eu sou capaz até de morrer com câncer no útero? Como assim? E aí ela ouviu falar de Jesus, cara. Sabe onde que ela ouviu falar de Jesus? Dentro do hospital. Sabe por quem? Por outra pessoa doente, que estava lá provavelmente com a mesma doença que ela estava carregando. Mas alguém encontrou ela lá e teve coragem suficiente de dizer, ei, Deus pode mudar a tua vida. Talvez você chegou aqui, cara, você não notou que a pessoa que está sentada do teu lado está precisando de um abraço teu e de um Jesus te ama, cara. Então chacoalha ele aí, vai dar um toque nele aí do lado. Vai, acorda ele pelo menos. Isso, chacoalha ele aí. Diz que você está aqui com ele. A Kathleen chegou aqui de manhã, ela contando essas coisas, e ela disse, pastor, e aí eu engravidei. Ela engravidou. Ela está de 2 meses. Ela está de 2 meses, irmão. Mas deixa agora eu entristecer a sua alegria, porque isso está falando com alguém aqui nessa noite. Durante todo esse processo, mesmo com câncer, ela foi curada do câncer. Ela passou pelo tratamento, ela foi curada daquele câncer no útero dela. Ela teve 2 gestações antes dessa. As 2 gestações ela perdeu. Só que sabe o que ela fazia? Quando ela perdia o bebê, ela orava ao Senhor. Ela dizia, Senhor, eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor ainda vai fazer o Teu milagre. Sabe qual é o nosso problema? É que nós desistimos na primeira provação, enquanto Deus na verdade está nos lapidando para a gente ficar melhor. Lembra do oleiro que eu estava falando? Quando ele bota a mão e ele desmonta você, ele não desmonta você porque você estava feio. Não, ele desmonta você porque se ele te botar no fogo, você racha. E você rachado não serve para nada. Não adianta você estar por fora bonitinho com uma trinca por dentro. Toda hora que entrar azeite em você, entrar unção em você, isso vai escorrer de você. Deus quer te formar, sabe, como alguém completo, meu querido. Deus quer te dar, sabe, o melhor dele para você. E o melhor dele é Jesus. Eu preciso entender isso. Mas para entender isso eu preciso agora me posicionar. Eu preciso copiar Jesus. Você acha que a Bíblia ficou para quê? Só para a gente ler e o pastor pregar domingo à noite? Não, a Bíblia é para a gente viver.
Os ensinamentos de Jesus foram para a gente copiar. E aí então, se Jesus andava, falava, pregava, orava pelos enfermos, curava as doenças, o que é que eu tenho que fazer? Assistir Netflix, é isso? Claro que dá para assistir Netflix, é legal, é bacana, né? O meu filho estava me mostrando uma série nova, estou louco para assistir, só que eu não posso. Se eu começo a assistir, eu não paro, eu tenho que ir até a última. Então eu me controlo. Então lá, quando dá aquele tempo, assim, eu corro lá e digo, aquela série, eu procuro. Porque às vezes a gente se descompensa com as coisas do mundo. Pastor, você está falando que você se descompensa com as coisas do mundo? Tem que vigiar, irmão. Senão de vez em quando eu me perco. E aí eu tenho que voltar para esse lugar de novo. E sabe qual é esse lugar? O colo de Jesus. Irmão, entenda uma coisa, a palavra de Deus, ela é um livro de instrução. Então quando você está perdido, para onde é que você tem que voltar? Para o livro de instrução. A Bíblia, ela é o teu GPS, cara. Quando você quer ir na casa do irmão tomar aquele café gostoso, o irmão não te manda a localização quando você não sabe onde que é a casa dele? Manda ou não manda? Manda, eu sei que manda. Se não manda, comece a mandar, né, gente? Meu Deus do céu, visitem um outro, tá? É tão bom tomar café entre irmãos, né, querido? Gostoso, tomar aquela cuquinha diferente, aquele bolinho, aquele cafezinho. Eita Jesus. Só que quando o GPS, você erra aquela rua, você era para ter entrada direita e você não entra, o que o GPS faz? Recalcula a rota. Sabe qual é o nosso problema? É que quando as coisas dão errado e nós estamos na igreja, nós não deixamos Deus recalcular a rota para nós. Nós vamos procurar as nossas próprias alternativas, sendo que o Senhor te deu uma bússola, cara, para te tirar de qualquer enrascada. Deixa eu te falar, nos meus aconselhamentos, posso dizer assim, nos meus atendimentos, tanto eu quanto a Rafa, a gente procura não dar conselho, a gente procura ler a palavra. Porque o meu conselho é humano, cara, ele tem um limite. O meu conselho, ele se dá a partir da minha experiência, e a minha experiência pode ser diferente da tua. Agora a Bíblia Sagrada, ela é um manual que não erra. Você está comigo aqui? Jesus pregava o evangelho, ele passava, ele falava do reino, ele curava os enfermos. Só que olha só, no verso 36, eu acho isso extraordinário. Porque no verso 36 a Bíblia vai falar que ele sai agora do recinto sinagoga. Ele sai agora do recinto casa, igreja. Bota o verso 36 para mim, meu irmão. Ele sai desse recinto e ele vai para um lugar que na verdade o Senhor tem nos chamado nesses últimos dias. Verso 36 do capítulo que eu estou lendo, por gentileza. Mateus, capítulo 9. Obrigado. E às vezes a gente não quer sair, a gente está bem aqui recebendo uma palavra. A gente tá legal aqui, as instruções, o pastor fala, já dá tudo explicadinho. Então de verdade eu não preciso fazer o meu devocional, eu não preciso ler na minha casa, o pastor já pregou. Agora o que eu faço? Durante a semana eu ligo o YouTube e fico assistindo aquilo. E aí todos os dias eu fico assistindo aquilo que já está pronto. Mas deixa eu te falar, o Senhor ele está instruindo eu e você para um lugar de maturidade, onde nós não vamos mais comer aquela comidinha dada na boca, mas sim nós vamos produzir o nosso próprio alimento. Você pode dar um amém por isso? Aonde você vai buscar nessa fonte inesgotável? Porque aqui, meu irmão, de verdade esgota. Aqui tem limite, aqui tem fim. Aqui não. Aqui não tem. Quando nós entendemos isso, o versículo 36 começa a ter sentido na nossa vida. O que tem sentido, pastor? E vendo deu para ver multidão dentro da igreja? Nós estamos aqui, sei lá, 400 e poucas pessoas. A igreja está quase cheia. É muita gente? É muita gente. Mas Tijucas hoje nós somos 62 mil habitantes. Deixa eu fazer uma perguntinha, você responde só para você. Você acha que só você merece o amor de Deus sobre você? Só responde para você. Você acha que só você merece ter uma vida melhorada por Cristo? Só você merece ter acesso à palavra de Deus? Não. E Jesus deixou isso estabelecido. Pastor, mas tem as outras igrejas? Não, as outras igrejas estão fazendo o trabalho que nós estamos fazendo aqui. Nós não somos concorrentes, nós somos irmãos em Cristo trabalhando para o mesmo reino, amém? É isso que nós somos. Mas tem pessoas que não estão, sabe, diante do Senhor, não conseguem vir aqui. Tem pessoas que por conta de algumas religiosidades praticadas por mim e por você, olham para a gente e dizem assim, ui, você é crente igual o Maico? Não
quero ser crente igual o Maico. Irmão, deixa eu confessar isso para você, quero rasgar meu coração. Eu já fui esse tipo de crente, cara. Que muitas pessoas já olharam e disseram, não, ser crente igual tu, cara, eu prefiro ficar onde eu estou. Até o dia que eu tive que me converter de verdade. Sabe qual é o nosso problema? É que muitas vezes nós não batemos no peito e assumimos, cara, a bronca do nosso erro. O Senhor está chamando para um tempo de responsabilidade, cara. Um tempo onde não é o pastor que vai te corrigir, mas você vai chegar diante da mesa do Senhor, vai dizer, eu sei que eu sou pecador, então eu te reconheço como Salvador da minha vida. É um tempo de reconhecimento, mano, de quem nós somos. Para quê, pastor? Para a gente sair e ver as multidões e ter o quê? A compaixão é o resultado do amor dado a nós, meu irmão. Quando eu entendo o amor de Deus na minha vida, eu me compadeço para com um irmão. Eu não me... Assim, ó, quero abrir um parênteses aqui, só para nós pensarmos juntos. Se compadecer, galera do pastor de Jair, se compadecer do pessoal que está passando fome lá, do mendigo, do morador de rua, da galera que está pior do que nós, é fácil. Como é fácil? Não é fácil? É fácil. O cara chega lá, o cara chora, o cara vê, meu Deus, que tristeza, né? Agora se compadecer com quem está melhor do que você, fica até assim, faz até uma carinha, né? Um biquinho. Não, eu estou sozinho nessa? Não é difícil? Mas é isso que o amor de Deus começa a fazer, porque o amor de Deus é pedagógico. O amor de Deus, ele tem que ensinar algo para nós. Se ele não está ensinando, ele não é o amor de Deus. Se ele não está mudando a estrutura do nosso pensamento, restaurando, sabe, fazendo uma metanoia na nossa mente, uma mudança de pensamento, não é o amor de Deus que nós estamos vivendo. É qualquer outra coisa, menos o amor de Deus. O amor de Deus, ele transforma a nossa forma de pensar. E aí eu saio de dentro da igreja, eu olho a multidão e eu tenho o que por ela? Porque era o que Cristo teve, cara. Era o que Cristo tinha. Ele olhava para a multidão e sentia compaixão. Então, ao ver as multidões, Jesus teve compaixão dela. Por quê? Por que Jesus teve compaixão das multidões? Está no texto, lê para mim. Aflitas, né? Perguntinha, só para você. Eu quero resposta. Dessa vez eu quero resposta. Você tem visto a aflição? Você tem visto a tristeza de quem está do teu lado, cara? Que tipo de crente é você? Você é o crente que quando chega aqui na hora dos louvores, você regaça a tua voz e canta. Parece um roxinol, parece um canarinho cantando, mas quando sai lá fora, não expressa o amor de Cristo. Ou você é o cara que, de verdade, quando vê o teu irmão lá fora sofrendo a aflição do teu irmão, você chora com ele, cara. Você abraça ele, você tem compaixão por ele. Ter compaixão por quem é menos do que a gente, cara, é fácil, cara. Eu quero ver você ter compaixão daqueles que o Senhor tem colocado do teu lado. Talvez você é um colaborador de uma empresa e você chega lá na tua empresa, desde você ser um bom testemunho, você amaldiçoa a tua empresa. Você chega segunda-feira e eu odeio segunda-feira, tem que trabalhar. E fica lá com a cara que é um raio. Parece que foi batizado no vinagre. Miserável. Cara, abençoa, meu irmão, o lugar que você está, cara. Abençoa o teu patrão, cara. Talvez tudo que ele está esperando de você, na verdade, é uma atitude realmente de filho de Deus. Ele está esperando você se manifestar naquele lugar como um filho de Deus, para que a vida dele seja mudada. Talvez, deixa o texto para mim. Talvez você nunca vai ver ele sentado aqui com você. Mas vai chegar um momento de dificuldade dele, um momento em que o Senhor vai, sabe, vai falar com ele e ele vai dizer, vai lembrar de você. Por quê? Porque você tem manifestado Jesus naquele lugar. Você não tem chegado lá na segunda-feira e tem reclamado daquele ambiente, não, você tem profetizado sobre aquele ambiente. Por quê? Porque quando Jesus via as multidões, ele sentia compaixão dela. Por quê? Porque ele sentia as aflições. Mas eu já tenho tanto problema, pastor, como é que eu vou sentir as aflições dos outros? Eu já tenho tanto BO, pastor. Já tenho tanta coisa minha para resolver, pastor. Como é que eu vou sentir as aflições dos outros? Está difícil suportar as minhas. Deixa eu te falar uma coisa e grava isso no teu coração. Quando você se compadecer pelos outros, as suas, o Senhor vai te ajudar. O Senhor vai carregar para você. O Senhor vai te tocar.
Só que a nossa crença nos tira a fé, e a falta de fé não faz eu entender isso, então eu fico preocupado com o meu umbigo. Diz um amém. Difícil, né? Dar aleluia, né? Glória a Deus. Eita Jesus, esquece a chuva, irmão, tá tudo certo, nós estamos protegidos. Tá chovendo, bom, dá uma refrescada. Aleluia. Jesus, ele olhou a multidão, ele teve compaixão, ele olhou as pessoas aflitas. Ele olhou as pessoas o quê? Desamparadas. Aqui está desgarradas, na minha versão diz desamparadas. Desgarradas. Desamparadas é porque estão sem amparo. Desgarradas é o quê? Que elas estão soltas. Quantas pessoas desamparadas, soltas que você conhece? Quantas pessoas que precisam, na verdade, sabe, estar num lugar junto com você, precisam de alguém para acolher, alguém para abraçar, e muitas vezes o Senhor tem te colocado lá, mas você está com problema demais para observar essas coisas. Sabe como é que essas pessoas, elas parecem? O texto fala: como ovelhas que não têm. Deixa eu ser muito sincero com vocês. Nós temos um pastor, ele é o sumo pastor, ele é o sumo sacerdote. O nome dele é Jesus. Jesus é o nosso pastor. Quando a Bíblia fala que essas ovelhas são desgarradas porque elas não têm pastor, não é porque elas não têm o pastor Maico, pastor Douglas, pastor Dejaí, pastor Carlos. Não é de mim que ela está falando. Ela está falando de alguém que realmente cuida. E de verdade é aqui que eu quero começar a pregar. Meu Deus, os irmãos pensaram, agora vai até meia-noite. É porque de verdade eu não estou aqui para produzir uma igreja de ovelhas. Como assim, pastor? Não. A minha ideia é produzir pastores, porque a seara é grande. Todas as palavras que saem desse altar é para transformar você num pastor de ovelhas, em alguém que vai olhar a aflição do mundo lá fora, em alguém que vai se compadecer pelas pessoas que estão lá fora. E o Senhor vai usar a tua vida. Pastor, então agora você vai derramar o óleo em todo mundo, vai dar um título para todo mundo? Não, irmão, não funciona dessa maneira. Pastor é aquele que cuida, pastor é aquele que consola, pastor é aquele que se compadece. Jesus fez isso e deixou um padrão estabelecido para mim e para você, para que você o copiasse, para que eu o copiasse. Então quando o título está falando, esse texto está falando que essas pessoas, elas andavam cansadas e desgarradas, sabe o que o texto está falando para mim e para você? Elas andam assim porque precisam de nós. Elas andam assim porque elas precisam da nossa movimentação. Elas andam dessa maneira porque na verdade é nós que estamos deixando de se movimentar pelo amor de Deus. Nós se movimentamos por tantas coisas, mas temos dificuldades de se movimentar pelo amor de Deus. Esses dias eu fiz um teste com a nossa casa aqui, com a nossa igreja. Eu gosto disso, mano, eu acho maravilhoso. A gente inventa umas modas, inventa os negócios, o pessoal vem tudo junto, né? A gente fez o jantar da Donep, rapaz, nós lotamos um restaurante ali, foi a coisa mais linda do mundo. Teve não sei quantas inscrições que ficaram para o próximo ainda. Uau, e os crentes gostam de andar junto, é loucura, é bom demais. Só que muitas vezes nós esquecemos de quê? De pastorear as pessoas que estão desgarradas, consolar aqueles que não têm recebido compaixão, cara. Pessoas que estão sofrendo no dia a dia juntamente conosco, cara. Mas nós não temos sido voz, cara, para essas pessoas. Você acha mesmo que o Senhor, Ele te trouxe aqui apenas para curar a sua ferida? Não, Ele quer curar a sua ferida para que através do seu testemunho, feridas também possam ser curadas. Então aquilo que o Senhor fez em você é muito importante. Você está entendendo que isso é muito importante? E aquilo que o Senhor ainda vai fazer na sua vida também é muito importante. Mas Ele tem um objetivo. Ele não cura você porque você é a Coca-Cola do deserto. Ele não enche você do Espírito dele porque você é o filhinho mais querido da casa. Não. Ele faz isso porque a partir de você, Ele também quer mudar vidas. Eu preciso entender isso. Quando Jesus olha tudo isso, Ele começa a dizer, e aí Ele vai para um grupo seleto. Jesus, Ele sempre ensinava com métodos diferentes um para o outro.
Se você vê, ele vai dentro da sinagoga, ele tem uma expressão para dentro da sinagoga. Dentro da igreja ele tinha um jeito de falar. Quando ele vê a multidão, qual é a maneira de Jesus agora falar? Com ações. Está comigo? Dentro da sinagoga ele falava com as suas expressões verbais, com a sua mensagem, com a sua pregação. É o que nós estamos fazendo aqui. Mas quando ele via a multidão, agora ele entrava com ação. Ele via aqueles que estavam aflitos, aqueles que estavam desgarrados, e agora promovia o quê? Cura, curava a enfermidade, trazia a visão ao cego. Ele tinha compaixão, ele abraçava a dor do outro, ele sentia a dificuldade do outro, então ele se movia em ação. Você está comigo? Mas tinha hora que ele sentava com os 12. Pastor, quem são os 12? Os 12 são os discípulos, né, pastor? Talvez aí seja tu, seja o pessoal que é pastor da casa, tá? É um povo muito seleto, não. Os 12 é os que sentaram na mesa. Sabe por que uma vez por mês nós se reunimos aqui e temos a ceia do Senhor? Porque essa é a mesa que o Senhor colocou para mim e para você participar. É o convite, na verdade, para nós se assentarmos na mesa e fazermos parte da mesa de Cristo. Porque na mesa de Cristo Ele tem uma palavra diferente para mim e para você. A mesa de Cristo não é para me qualificar como melhor agora eu sou melhor do que todo mundo. Não. A mesa de Cristo agora é para me tornar discípulo. Porque não adianta nós só recebermos o ensinamento se não praticarmos ele. E a prática me aperfeiçoa. Gente, se você começar a fazer qualquer atividade física, no começo não vai fazer diferença nenhuma. Mas se você persistir naquilo, logo o resultado vai começar a aparecer. A fé cristã é a mesma coisa, a fé em Cristo Jesus é a mesma coisa. Você vem aqui, às vezes na primeira oração você se enche, explode, mas amanhã você é o mesmo pecador, cara. No outro dia parece que, pai, eu perdi tudo aquilo, eu quero voltar naquele culto, eu quero voltar naquela unção, eu quero voltar naquela oração, eu quero voltar naquela glória, porque parece que eu perdi tudo. Não, mas não parece. Porque você levou consigo aquele que estará contigo todos os dias. Só que nós não queremos mais acessar ele, porque agora existe uma maneira diferente de acessar. Qual é essa maneira diferente, pastor? É que não depende de ninguém, depende de mim agora, querer acessá-lo. E aí para querer acessá-lo eu preciso abrir mão de algumas coisas. E aí Jesus ele chega para os 12, verso 37, ele diz: então disse aos seus discípulos: a colheita é grande. Vem para cá, louva. A colheita é grande. E eu vou repetir. E se ele falou para os discípulos? E se ele não falou para o pessoal do mundo? Ele não pregou num culto evangelístico lá na praça. Ele não pregou, sabe, dentro da sinagoga. Não, ele disse para aqueles que estavam na mesa do Senhor. Ele falou para aqueles que estavam na mesa, sentados, sendo discipulados, sendo, sabe, fornecido em amor todos os dias. Aqueles que estavam conhecendo Deus agora como um Pai. Era aqueles que, sabe, dia após dia estavam reconhecendo Jesus, conhecendo Jesus e vendo tudo aquilo que ele estava falando. Então não era para a rapaziada nova que estava ali porque foi curada, estava ali porque era cego e começou a ver, porque era coxo e começou a andar. Não. Estava falando com um público determinado. E quem era esse público? O da mesa. Sabe por que nós fugimos muitas vezes da mesa? E eu não estou falando da ceia, eu estou falando da mesa do Senhor. Porque essa mesa me traz obrigações. E como eu tenho vontade de fugir de obrigações. Jesus agora ele olha para os discípulos e ele fala para eles: cara, nós temos uma situação para resolver. Nós temos algo muito importante para resolver. E essa resolutiva ela precisa acontecer a partir de agora. Porque eles já tinham visto os enfermos serem curados. Eles já tinham visto muitas coisas acontecerem. Eles já tinham visto muitas situações estarem acontecendo. Mas para os discípulos ele queria uma incumbência diferente. Para os discípulos ele tinha uma incumbência diferente. Ele mandou olhar para onde? Para a vida deles. Ele disse assim: quem está doente entre os 12 aqui, levanta a mão. Foi isso que ele perguntou? Não, poderia ter alguém doente no meio dos 12, claro que sim. Ele perguntou assim: quem é que está meio triste, deprimido no meio dos 12? Levanta a mão aí que eu quero orar. Foi isso? Não. Para onde é que Jesus mandou olhar? Me ajuda, gente, vai.
Diz que você está entendendo a palavra. Ele mandou olhar a colheita. Ele mandou olhar o lado de fora. Ele mandou olhar os campos. Ele mandou eu e você prestar atenção naquilo que está do lado de fora. Nas pessoas que na verdade precisam do amor que você recebeu de Jesus. Jesus não vai descer na terra novamente, meu querido. Jesus quer usar você, cara. Jesus não vai descer na terra novamente, fazer tudo de novo. Não, Ele conta com você. Ele conta com a sua movimentação, Ele conta. Mas para isso você precisa estar na mesa, cara. Você não está aqui no culto por nada. Você não está aqui no culto só para bater a tua carteira. Não, você está aqui numa mesa, cara. Você está recebendo uma orientação. E essa orientação é: olhe para o campo está branco. A orientação que você está recebendo é isso. Olha para o branco, cara. Olha para o campo, ele está branco, ele está pronto. O que está faltando no nosso meio são trabalhadores. Não é pessoas para ser curada. Pessoas para serem curadas tem muitas. Pessoas para conhecerem o Cristo tem muitas. Mas o que falta são os trabalhadores. Quero convidar você para se colocar de pé. Quando eu estou falando que essa igreja não é uma igreja que nós não estamos gerando outras ovelhas, eu não quero dizer que pessoas como ovelhas perdidas não são bem-vindas aqui, não, elas são bem-vindas. Só que por um tempo elas são cuidadas. Para quê, pastor? Para que depois desse tempo elas possam cuidar de outras pessoas. Não transfira para outros aquilo que Deus deu incumbência para você. Não transfira para outros aquilo que Deus incumbiu você de fazer. O pedido de Jesus para os 12 não foi para olhar para a igreja cheia, mas sim para olhar para um campo que estava branco. Precisando de quê? Precisando de mão de obra, precisando de trabalhadores, precisando de mim, de você. O convite de Jesus, além de sentar na mesa, é dizer: você que está na mesa, agora se levante como um trabalhador da seara. Eu preciso entender isso. Isso precisa de algum modo fazer parte do meu dia a dia com o Senhor. Isso precisa ser uma expressão do amor de Deus sobre a minha vida. Não é sobre sentir, mas agora é sobre derramar esse amor que também foi derramado em mim. É sobre agora colocar na vida de outros aquilo que foi colocado na minha, aquilo que Deus agora derramou na minha vida. Talvez você está aqui, cara, e você tentou desistir, tentou parar, porque você na verdade só conseguia ver Deus como o cara que se irava, como um cara que queria se irar contra você. Você não conseguiu enxergar Ele como um pai. Eu quero orar por você. Talvez você chegou aqui e você de verdade fica confuso com essa questão do amor de Deus. E você disse: Deus me ama, por que que eu estou passando nessa situação? Isso é a casa do oleiro, fica tranquilo. O Senhor está mudando os seus dias, moldando você, transformando você. Para quê, pastor? Porque Ele quer te fazer um vaso perfeito, porque Ele quer colocar algo precioso dentro de você. Ele quer encher você de uma graça, sabe? E essa graça, ela não vai ser perdida, ela não vai ser jogada fora. Ela vai ser olhada, ser usada para molhar, para chegar nas pessoas que precisam do amor de Deus. E essas pessoas estão esperando a nossa movimentação. O nosso culto é na segunda, meu querido. O nosso culto é na segunda. Eles estão esperando o amor de Deus jorrado sobre a tua vida. A minha oração nessa noite por você é que o Senhor Jesus, Ele possa rasgar o teu coração através do amor dEle. Que o Senhor Jesus possa pegar você de jeito, mas de um jeito que Ele nunca te pegou. Mas para isso você precisa permitir, meu querido.